Muito bem, o cara que até outro dia estava na seleção brasileira, que é o Dorival Júnior, estreou no Corinthians nesta quinta-feira, nesta quarta-feira, desculpa, contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil e com vitória. Mexeu bastante no time, colocou alguns caras que não vinham sendo utilizados ou estavam jogando menos, fez uma estrutura defensiva ali mais forte, né? Colocou 3 caras de marcação no meio, o time sofreu muito pouco, o Gustavo fez uma defesa no começo, depois pouco trabalhou. 1-0, estreia muito boa do Dorival, né, Casão? Tironico, uma estreia normal. O Corinthians dificilmente passou disso. E ele colocar 3 no meio, o Ramon também colocava 3 no meio. O Ramon jogava com o Martínez, com o Carrillo e com o Bidon. Ou Ranieri, Bidon e Martínez. Ele jogou sempre com 3 volantes, o Ramon. E a dupla de zaga, ontem entrou o Kaká, que o Ramon usava muito pouco por motivos óbvios, né? O Ramon usava o Kaká muito pouco por motivos óbvios. E o Dorival deu uma chance para ele. Cara, o Corinthians foi jogar contra o Novo Horizontino lá. Quando foi Novo Horizontino e Corinthians no Campeonato Paulista lá? Vocês sabem? Vocês lembram como foi? Eu fiz o jogo. 1-0 pro Corinthians. Vocês lembram quando foi? Lembro, 1-0 pro Corinthians, massacre do Novo Horizontino. 1-0 pro Corinthians com o Ramon Menezes. Ontem foi quanto o jogo? 1-0 Corinthians. Pro Dorival Júnior. O que mudou? Nós vamos ver o trabalho do Dorival quando ele confrontar times do tamanho do Corinthians ou maior. Aí nós vamos confrontar. E jogar fora de casa no Campeonato Brasileiro, que o Corinthians jogou, empatou uma e perdeu 2. E perdeu bem 2, né? De 4-0 dominado pelo Flamengo e 2-0 Palmeiras dominado pelo Abel, dominado pelo Palmeiras. Então, o Corinthians fora na pré-Libertadores tomou 3 do Barcelona de Guayaquil. O Corinthians perdeu do Huracan na Sul-Americana na Arena. O Corinthians empatou com o time quase amador da Venezuela na pré-Libertadores lá. Então, cara, é isso que nós vamos ver. O Corinthians fora de casa, tanto na Sul-Americana como no Campeonato Brasileiro. Aí nós vamos poder avaliar se realmente o trabalho do Dorival mudou alguma coisa no cenário do Corinthians. Um jogo não dá para avaliar. Um jogo contra um time que o Corinthians já jogou e ganhou do mesmo jeito, não dá para avaliar. E a escalação pode ter mudado alguns nomes, mas o formato tático foi a mesma coisa. Ô, Casão... E ele mesmo falou. Ele mesmo falou. O Dorival falou assim, eu vou manter inicialmente o que o Ramon estava fazendo. Casão, desculpa, eu vou fazer uma loucura aqui. Só retomar um pouquinho ao tema da seleção brasileira por conta de 2 informações que estão aqui no UOL. A primeira delas, o Ancelotti, ele conversou com 2 clubes da Arábia Saudita e para ouvir ofertas milionárias, a reportagem que tem aqui do Rodrigo Matos e do Igor Siqueira. Essa é uma. E a outra, que me parece a mais impactante, vamos dizer assim, Arnaldo, rapidamente, é que os agentes do Abel virão para o Brasil em maio. Agora, nesse mês, estarão aqui. Não sei se é para falar com o Edinaldo ou o que quer que seja. Bom, essa informação dos agentes do Abel, ela precede essa... Era até para a questão de possível renovação de contrato, etc. e tal. Já estava prevista, né? Depois do final da temporada europeia. Mas pode ser também mais uma feliz coincidência nesse caso, né? Nós estamos... o futebol é tão violentamente dinâmico que nós estamos ali citando a estreia do Dorival, ex-técnico da seleção. Pouca gente lembra do último jogo do Dorival pela seleção brasileira, embora ele tenha sido muito marcante. Não foi faz tanto tempo contra a Argentina. E a gente já está na questão da sucessão e tudo mais. O que a gente sabe é que o técnico de futebol no Brasil, um técnico que se destaque em qualquer time, no final das contas, os últimos, no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, ele se torna imediatamente um candidato a assumir a seleção brasileira, né? E agora foi o Dorival no São Paulo, tinha sido o Diniz no Fluminense, agora é o Abel no Palmeiras, né? Então a bola da vez. E o Dorival retoma a sua carreira, eu acho que foi essa. Tem técnico que prefere... O Tite está passando por um problema
grave, depois de uma estafa completa dirigindo a seleção brasileira por 6 anos, um massacre de perder 2 Copas e tudo mais. A solução do Dorival, eu acho, a ideia do Dorival foi não perder o melhor momento da carreira dele como técnico, e é esse recente, Flamengo, São Paulo, seleção, e emendar no Corinthians, que é outro clube gigante. Acho que o Dorival não pensou 2 vezes, só quis algumas garantias, né, Tironi, para aceitar o convite do Corinthians. E ele estreia aí, enquanto a seleção procura o seu novo treinador, ele já está empregado no novo clube. Agora sim, então, retomando ao assunto Corinthians, o Casagrande falou um pouco sobre Tironi, o jogo. Oi, fala, Casão. Tironi, só uma coisa nesse ponto. Vocês se lembram qual foi o último treinador do Palmeiras que saiu do Palmeiras para a seleção brasileira? Tele Santana. O treinador, quando ele é escolhido, ele trabalha num clube, ele é escolhido para a seleção brasileira, é porque ele é o melhor do Brasil. Não foi o caso do Diniz e do Ramon, tá, Menezes? O Diniz foi como interino sabendo que ia ser interino. E o Ramon estava na sub-20 sabendo que ia ser interino. Mas o Dorival foi contratado como o melhor treinador do Brasil daquele momento. Porque os caras não olhavam para o Abel. Né? O Corinthians deu para a seleção brasileira das últimas décadas Luxemburgo e o Tite. Luxemburgo e Tite saíram do Corinthians e foram para a seleção brasileira. O São Paulo saiu do Dorival e foi para a seleção brasileira. Do Palmeiras, eu não me lembro o último treinador que saiu do Palmeiras e foi direto para a seleção brasileira. Lá atrás teve até o Brandão, que saiu do Corinthians e foi para a seleção brasileira. Ir para a seleção brasileira, para o Palmeiras, para a Leila, para o Abel, para a história do Palmeiras, é uma coisa muito importante, não é uma coisa qualquer. Não é uma coisa qualquer. O cara é treinador do Palmeiras há 5 anos. Aí precisa de um treinador da seleção brasileira. Correm atrás de um monte de cara. Não conseguem. Aí resolvem que vão atrás do treinador do Palmeiras. Pô, cara, para a história do Palmeiras, é uma honra o treinador sair do clube e ir para treinar a seleção brasileira. Ele não está largando o clube para outro clube. O cara está indo para a seleção brasileira. Tem esse lado também histórico e de importância e de orgulho para a Leila, do trabalho da Leila e do trabalho do Abel. É um prêmio, cara. Boa, bom ponto. Sobre esse que a gente às vezes não desconsidera, né? Que é a seleção brasileira, o tamanho e tal. Bom, voltando enfim ao Corinthians, 1-0 contra o Novo Horizontino, o Dorival falou sobre a sua estreia no comando do Corinthians. Vamos colocar na tela as frases do Dorival. Cadê? Temos. Acredito, se não me falha a memória, a primeira derrota do Humberto aqui dentro. Isso aqui mostra as capacidades dessa equipe. O Novo Horizontino está montado há uns 3 anos, mantém o padrão, é um time muito regular e equilibrado. Acredito que esse grande resultado não aconteceu por acaso. O Corinthians precisava de um momento como esse, é um grande resultado, nada mais do que isso. E aí também depois ele explicou a ausência do Coronado entre os titulares. Ele fala assim, vamos dar tempo para que ele busque seu melhor e tenha oportunidade. Deixei claro que quero contar com o atleta, desde que ele me mostre em campo que está pedindo passagem. Confio muito que ele encontrará o melhor caminho. Vamos tirar o máximo de um atleta como esse, o Dorival falando do Coronado. Agora, olha ele aqui, vocês da empresa falam assim, pô, eu estava impedido, ele está reclamando aqui. Nossa, que o gol foi impedido. Eu ele não fala consigo assim, ver até agora a condição legal do Thales Magno, de fato. Arnaldo, o ombro não vale mais para considerar impedimento? Depende, cara. Nossas linhas aí são todas malucas. Eu no VAR brasileiro, até os lances objetivos eu não confio, né? Outro dia no jogo lá da Ilha do Retiro, a bola entrou não sei quanto e o VAR não conseguiu constatar. Então o impedimento, me parece, em todas as tomadas que eu vi esse lance, me parece que depois do toque do Mateuzinho, o Thales Magno está impedido, de fato. Enfim, mas aí é outra conversa, o árbitro deu. Acho que essa questão Coronado / estreia Dorival, né? Talvez o que a gente tenha visto ontem, e pode ser uma tendência, até o Rodrigo Garro se recuperar, é o Bidon jogando mais solto, né? Jogando mais... A gente fala, o Bidon até pelas características, pela questão física, tem alguma semelhança com o Rodrigo Nestor. O que o Dorival fez com o Rodrigo Nestor? No São Paulo, ele colocou o Rodrigo Nestor mais à frente, né? Da linha de volantes, né? Com o Ramon Dias, o Bidon fazia, como o Casão falou, o triângulo de meio de campo ao lado do Martínez e do Carrillo.
Ontem. Aí tem uma outra coisa. Ontem também não jogou nenhum primeirão volante, né? Não jogou nem o Ranieri e nem o Martins. Maicon jogou. Então era um quadrado de meio de campo em que os 4, Charles, Alex, os 4 que não vinham jogando tanto, são jogadores que têm bom controle de bola, boa distribuição de bola. Mas eu tô com o Casão. Jogo contra o Inter no final de semana. Esse é um bom termômetro, né? Esse é bom termômetro pelo brasileiro para ver como o Corinthians vai se portar diante de um rival do mesmo nível no Campeonato Brasileiro. Agora, é uma coisa curiosa. Você tem mais convicção pela característica de que o Corinthians já se classificou do que o Palmeiras. Não é paradoxal isso? Para mim... mas também tem uma diferença... Uma diferença grande entre Novo Horizontino e o Ceará, sim. E tem uma diferença grande do Corinthians mandante e Palmeiras mandante. Sim. Né? O Corinthians dificilmente deixa escapar coisas na sua casa depois de ter feito um resultado mínimo fora de casa. Para mim, pelos 2 fatores. Diferença entre Novo Horizontino e Ceará, óbvio, e Corinthians mandante contra Palmeiras mandante. Olha,